Senhor Jesus, Divino Mestre, as tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia. Nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo de retomarmos o estudo de Gênesis, interrompido por força maior há algumas semanas. Hoje retomando, que nós sejamos felizes no recomeço, a retomada, que sejamos felizes nos argumentos, nas explicações, na captação das intuições dos amigos espirituais, para que o nosso trabalho seja digno da tua presença, da tua proteção, da tua inspiração, e que por esse estudo, por intermédio desse estudo, irmãos nossos desencarnados possam começar uma nova vida, retomando um caminho diferenciado, pautado na prática do bem, do amor, da misericórdia, do entendimento. Que as tuas bênçãos de paz, de compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Então, retomando o estudo de Gênesis, capítulo 9, hoje, a partir do versículo 4. Eu vou fazer a leitura aqui desse capítulo 9, desde o início, até o versículo 7. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão, são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Muito bem. Nós já estamos aí encaminhando-nos para o encerramento do nosso estudo de Gênesis. E o capítulo 9 aí é um capítulo longo. Estamos no versículo 4, que diz o seguinte: a carne, porém, com sua vida, com seu sangue, não comereis. A carne, porém, com sua vida, no ponto de vista do plano geral, são os valores incorporados, pensamentos, desejos, obras que resultam do que desejamos, conforme a vida que alimentamos, tá? No sentido mais filosófico. Agora, tem um sentido importante aqui, que destacado pelo Honório, que é o seguinte: isto é, com o seu sangue não comereis. O Honório fez uma abordagem desse assunto na pauta dos processos vampirizadores, no aproveitamento da energia do próximo. Nos aproveitarmos dessa energia, como no caso dos obsessores vampirizadores, vivendo às expensas, às custas dos outros, conformados à lei do menor esforço, esquecendo-nos que a evolução é um trabalho
individual. Então, no ponto de vista prático, nós podemos tranquilamente ver nesse processo simbólico de não comer a carne com sua vida e com seu sangue, um alerta para os espíritos que obsidiam e vampirizam os encarnados no mundo material. É um processo complexo, em que se cria uma interdependência e vão se estiolando determinadas funções, atrofiando determinadas funções, e um caso extremo desses processos de vampirização vai ser a desintegração do perispírito, a ovoidização, que é o que aprendemos com André Luiz na sua obra. Embora nós respeitemos aqueles que, no movimento espírita, não concordam com André Luiz, nós entendemos como bastante pertinente aquelas informações. E nos parece que é um processo verídico. Então, até que nós tenhamos aí uma prova cabal de que aquelas informações estão equivocadas, nós tranquilamente concordamos com elas. Porque, na verdade, é o seguinte, tudo que importa para nós, o que é mais urgente para nós é a prática do bem. É a adoção dos valores morais espíritas na vida prática. Porque tudo mais no que toca a questões periféricas, exteriores da vida no mundo espiritual, nós teremos a chance de observar in loco após a nossa desencarnação. Isso é tranquilo. Então, nós admitimos como uma hipótese bem plausível, pedindo vênia aqui para aqueles que não concordam. Respeitamos aqueles que não concordam. Mas nós, particularmente o nosso grupo aqui, que já trabalha com reuniões mediúnicas desde uma década, algumas décadas, dependendo aí dos elementos que estão lá no nosso grupo. Temos elementos que têm aí pouco mais de uma década, ou ou menos de uma década de trabalho mediúnico, e temos elementos que já contam várias décadas de trabalho na seara mediúnica. E particularmente eu, que já conto aí várias décadas, 4 décadas aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, nós temos tido a comprovação nas reuniões mediúnicas de que as informações que André Luiz trouxe são verdadeiras. Nossa experiência pessoal tem comprovado. Então, para nós é bem tranquila essa questão. Então, nós temos que ter um determinado cuidado, por exemplo, nós espíritas, para não resvalarmos para os planos do moralismo. O que eu quero dizer com isso? Que são aqueles elementos que combatem com veemência as viciações do próximo, sim, no campo particular da sua experiência familiar. A doutrina espírita combate a viciação? Combate, sim, do Livro dos Espíritos, é claro, na questão 895, no campo vasto. Agora, nós temos que ter cuidado, nós, na convivência particular, com o que nós vamos
a forma com que nós vamos abordar familiares que nos são queridos, que ainda necessitam de determinados vícios. Porque aquele determinado vício, que nós vamos considerar uma extravagância, pode ser aquela questão importante para que ele não faça coisa pior na vida. Então, isso é muito importante nós termos um cuidado de nós não minarmos a experiência do próximo, não tirarmos o tapete do próximo, porque provavelmente eles só vão conseguir desvencilhar dessas viciações mais à frente, em outras existências, certo? Então, por exemplo, podemos dar um exemplo aqui realmente bem assim, raso, da questão das pessoas que necessitam de medicamentos psiquiátricos. O elemento pode achar que para ele seja um desdouro utilizar medicamento psiquiátrico e ele inicia então um tratamento psiquiátrico e começa a tomar remédio. Ele pode cismar que aquilo para ele é um desdoro, que não precisa do remédio, ele resolve retirar aquele remédio. Temos, inclusive, notícias de pessoas que cometeram suicídio por causa disso. Tomavam determinado remédio psiquiátrico e, depois de um certo tempo, consideraram que não precisavam mais desse remédio, pararam de tomar e cometeram suicídio logo passado pouco tempo. Nós não vamos incentivar ninguém a enveredar pela viciação. Nós vamos aconselhar. Mas se a pessoa opta, escolhe, vamos ter cuidado com a nossa abordagem. Vamos tratar, porque nós podemos gerar uma ruptura, um afastamento, quando nós temos que saber granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Isso é um ponto importante. Porque tem muita gente que quer levar ferro e fogo determinadas questões e pode gerar um problema mais grave, de mais difícil solução. Tá claro? Comentários? Então, essa questão da carne tem dois vieses interessantes. Esse viés aí da questão da obsessão. O que os espíritos obsessores fazem? Eles sugam as energias dos encarnados. As nossas energias. Quando nós ainda nos alimentamos de determinadas viciações, nós naturalmente, num momento ou no outro, seremos alvo desses irmãos. À medida que nós vamos combatendo a tendência, nós vamos fortalecendo a atuação dos mentores, dos espíritos amigos e enfraquecendo a força desses elementos, porque nós vamos nos fortalecendo e passamos a contar com uma proteção. Agora, se nós nos entregamos prazerosamente às viciações, nós vamos conviver com os espíritos que ainda necessitam dessas energias no mundo espiritual, que não conseguiram superar essa alimentação. Então, é uma questão aí que merece de nós um cuidado todo especial, tá certo? Comentários? Podemos avançar? Dos textos do Levítico, que eu até anotei aí no final do comentário do Honório, aí tem toda uma referência sobre essas ordens de Moisés. E no Levítico 7, 23 a 26,
é vetado comer, inclusive, a gordura. A gordura é interessante, que a gordura ela é resultante do abuso. Então, nós estamos falando aí, por exemplo, das viciações mesmo. A gordura, o abuso, certo? Então, quando nós nos entregamos aos abusos, nós vamos atrair aqueles que vão nos aproveitar como instrumentos da sua necessidade ainda periférica. Diga lá, Fernando. Levítico, qual eu quero anotar aqui? Tá aí Você não abriu o texto, não? Não, não, eu estou acompanhando com a Bíblia. Eu não sei abrir o texto. Levítico 7, 23 a 26. Depois você pode pedir para alguém abrir isso para você e imprimir. Tá. Ok. Imprimir aí essas páginas para você acompanhar com. Nós estamos na página 43, vamos começar a 44. E o texto tem só mais 5 páginas, mais 6 páginas, que vai até a página 50. Então Perfeito. tá bem no finalzinho, você já pode. Alguém que tem aí possibilidade de te ajudar, você já pede para imprimir as páginas finais aí. É, então, esse é o ponto importante que nós queremos aí abordar. Vampirização, existe o vampirizador, porque existe aquele que fornece o alimento para o vampirizador, que é aquele que se entrega aos desregramentos, às viciações sem controle. Aí ele vai ficar à mercê do que ele atrai. Ok? Ficar à mercê. Porque nós fortalecemos os espíritos que nos convivem conosco pelo teor mental. O nosso teor mental, nas 24 horas do dia, está fazendo um apelo para os espíritos que estão à nossa volta. Sejam eles complexos ou sejam eles moralizados, certo? Se a tônica maior nossa é a da vigilância, da, do cuidado para com as vivências do bem, do amor ao próximo, então ao nosso lado estarão de preferência esses espíritos que também comungam das mesmas ideias. E ocasionalmente nós vamos ser abordados por os outros à medida em que nós, nos momentos aí de vigilância, que são naturais da nossa vivência. Versículo 5. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal, o requererei. Da mão de todo o animal, o requererei. Como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Do ponto de vista da vida material, certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. A análise mais rasa que nós podemos fazer aí desse texto é sobre o cuidado com não matar, um dos mandamentos. Não matarás. Porque só Deus tem o direito, Deus, ou seja, as leis que ele estabeleceu, é que podem, é que tem o direito de tirar a vida das pessoas. Certo? Nem o próprio indivíduo tem o direito de tirar a sua própria vida de forma voluntária, porque não somos nós os geradores da vida. Nós somos beneficiados com a vida pela misericórdia divina. Aí eu sinto muito se alguém não acredita em Deus. Aí é um problema que ele precisa resolver na sua consciência. Mas nós temos como líquida e certa a existência de um Criador.
porque o universo é um efeito inteligente e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Newton já argumentava dessa maneira. E Allan Kardec, evidentemente, né, tem essa mesma linha de raciocínio também. Então, nós não temos o direito de tirar a vida nem do próximo e nem a nossa própria, porque nós somos espíritos imortais. O que nós precisamos fazer na Terra é, nós espíritas principalmente, buscar uma vivência espírita evangélica comprometida, dando os exemplos para que as pessoas possam, por nosso intermédio, serem despertadas para uma vida mais alta. E assim nós colaborarmos com Deus para acelerarmos o progresso intelecto-moral. O progresso intelectual se efetua sempre. O moral é decorrência. O moral decorre deste. Decorre do progresso intelectual, fazendo compreensíveis o bem e o mal. E nós, espíritas particularmente aqui, que conseguimos uma vivência e nos empenhamos para proporcionarmos à sociedade uma exemplificação espírita cristã verdadeira, nós estamos colaborando para a disseminação da doutrina, pelos exemplos, sendo fatores de indução para a renovação da sociedade. Porque muito será pedido a quem muito foi dado. Isso no plano da consciência. No mundo espiritual, ninguém vai nos cobrar. No mundo espiritual, ninguém vai nos cobrar como juízes. No mundo espiritual superior. No mundo espiritual inferior, sim. Mas no mundo espiritual superior, ninguém vai nos cobrar determinadas ações. O Deus que cobra as nossas ações é o Deus interno. É a lei que já está inscrita na consciência. Então, isso é uma ineficiência. Uma ineficiência na vivência que beire a hipocrisia vai representar no mundo espiritual um peso, um drama consciencial, um complexo de culpa, a presença do remorso. Então, essa é a cobrança. Então, Muitas vezes, diga lá, Luiz. não, muitas vezes esse drama já começa por aqui, né? Já Quando a gente começa tem por aqui. esse conhecimento, igual você falou no início aí, e ainda não dá conta de superar certas dificuldades, você fica Exato. naquele drama, né? Sim, mas você não está sendo um hipócrita crasso. Você está confessando que ainda tem uma carência que não consegue superar. Você está tentando, mas não consegue. Então a gente vai administrando. Para que pelo menos não desviemos para o campo do abuso. Certo? Porque tem muita coisa que nós não vamos conseguir, evidentemente, superar nessa existência. É uma questão de tempo, de alteração gradual de hábitos, persistência, insistência. E nisso, observando esse processo, vamos lembrar que no Livro dos Espíritos somos instruídos que há virtude sempre que resistimos ao mal. Então nós estamos dando um exemplo. Estamos dando um exemplo. E isso vai se multiplicando, vai sendo transmitido. Ok? Então,
Então, deixando de lado essa questão de tirar a vida, que para nós é ponto pacífico, porque hoje em dia existem as formas mais sofisticadas, por exemplo, eutanásia assistida, suicídio assistido. Isso para nós espíritas é um equívoco. Respeitamos aqueles que pensam o contrário. Mas nós espíritas que temos a convicção e já temos as provas da continuidade da existência e do que representa uma existência terrena, nós não somos mais partidários dessas ideias. Respeitamos quem pensa diferente. E nós vamos estabelecer uma cruzada ideológica contra os que pensam diferente? Não. O nosso campo é o campo do exemplo. Interessante que, falando em suicídio, na quarta-feira a gente faz o estudo evangélico no Espiritismo, né? De 7 a 7h45, vai do início até o final, depois volta. A gente está lendo justamente esse capítulo, Suicídio e Loucura. E ele faz um questionamento que uma vez eu me questionei. Eu perguntei assim para mim: gente, se eu sou livre para fazer o que eu quero, por que o suicídio eu não posso cometer? Eu fiquei pensando, tentando buscar algumas coisas. Aí no Evangelho do Espiritismo, acho que é lá mesmo. Eu cheguei lá ele fala, eu entendi isso que ele falou, que tirando todos os questionamentos filosóficos, teológicos, blá, 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 é assim, ele é inútil. O ato de suicidar é inútil. Ele não vai te propor nada, não vai te beneficiar em nada, não vai tirar nada de você. Você pode até, apesar de tudo, fazê-lo. Mas ele vai ser uma atitude inútil em todos os sentidos em relação àquilo que você está almejando, né? E com consequências muito, assim, muito complicadas, né? Um agravamento dos seus problemas. Além de não resolver, você vai adquirir outros mais, né? Então, eu achei interessante esse argumento final. Se a pessoa não quiser nada, fala assim, ó, é inútil. Pelo menos é inútil a atitude. E o materialista, o nihilista, que acredita no nada, cometendo suicídio, ele vai ficar decepcionado, vai ter grandes dissabores no mundo espiritual. Então é uma salvaguarda. E até me lembrei do nosso assunto de ontem, Luiz. A questão que eu te informei é a 955, tá? Eu falei na 954, mas a que trata da nulidade moral é a 955. Sim, eu até depois ia falar isso com você. Porque eu estava na rua com a família, mas a 954 também é interessante porque ela trata do ato, né, de tirar a vida de alguém que será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade. Não há culpabilidade quando não há intenção ou perfeita consciência da prática do mal. Então, tudo depende da consciência, intenção. Pois é. Intenção. Por isso que nós temos que pautar sempre pelas boas intenções. Nos pautar sempre pelas boas intenções. Então, assim, não sei se vai fugir do que nós estamos tratando. Essa imprudência, quando lembramos o André Luiz, ele foi imprudente. Pois é, aí eu que não fiquei na dúvida, será que essa imprudência justifica? O mal é o seu próprio remédio. Pois é, mas ser taxado como suicida? Ele desencarnou antes da hora. Poderia ter vivido na Terra mais tempo. Ele era um materialista. E ele, se entregando à viciação, ele abreviou a vida dele na Terra. Então ele privou-se da convivência de familiares, de pessoas queridas. E o que aconteceu com ele no mundo espiritual?
A esposa casou em segundas núpcias, ele não suportou, entrou em complicação. Ou seja, o mal é o seu próprio remédio. Essa foi, vamos colocar assim, se houve uma punição, essa foi a punição. Ele ficou no mundo, na região de sofrimento muito tempo. Depois ele teve que observar a esposa em segundas núpcias. Teve que ajudar o companheiro, certo? Tudo como consequência do ter desencarnado antes da hora. Se ele não tivesse entregado ao vício, ele teria convivido com a esposa, teria envelhecido junto com ela. Percebeu? Então, na própria situação, ele encontrou o quê? O dissabor. Ó, você se entregou ao prazer alcoólico, você tinha o livre-arbítrio, aí você fruiu mais sensações. Inclusive, ele desencanou de sífilis, não foi? Não foi de sífilis? Até hoje eu não sei direito, cara. Foi, Porque ele teve uma cirurgia intestinal. Não, Ele teve uma cirurgia. lá no livro foi sífilis. Eu me lembro. Não. Ele foi submetido a uma cirurgia, não é isso? Não, ele teve sífilis. Depois você procura lá. Tá. Procura lá. Você pode pegar lá no PDF aí, sífilis. Tem certeza. Vou até pesquisar aqui depois da reunião. E se eu tiver certo, se eu não tiver errado, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Sim. Ou seja, resultante de relações extraconjugais. Certo? Uhum. Então a pessoa buscou. Vamos colocar aqui na hipótese, tá? Você pode estar certo ou pode estar errado. Deixa eu procurar aqui. Na hipótese de ser verdadeira, ele procurou uma satisfação material em várias frentes, e essa satisfação material abreviou esse prazer buscado por ele, abreviou a existência dele na Terra. Então aí que está o próprio mal, o castigo, vamos colocar assim como castigo, punição. Uhum. Foi viver menos, porque ele teve menos anos de vida, e ele alimentou determinados vícios, então a problemática dele permaneceu para futuras experiências na matéria. De acordo? Uhum. Muito bem. Então, certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Aqui nós podemos também trabalhar com a questão mais filosófica. Por exemplo, Jesus tem uma fala muito significativa que ele disse para o Judas, naqueles momentos decisivos lá, que se aproximavam da partida de Jesus. O que tem de fazer, faze depressa. O que tem de fazer, faz depressa. Judas convivia com Jesus, tinha conhecimento dos seus ensinamentos, estava instruído quanto ao que ele deveria fazer depressa, de preferência. Mas como ele vinha alimentando a ambição, a sede de poder, o desejo de que Jesus triunfasse e tomasse o poder em Israel, ele entendeu de outra maneira. Ele entendeu que Jesus estava endossando as cogitações dele. E quais eram as cogitações dele? Ele cogitava de apressar o advento
dos poderes celestiais, digamos assim, que ajudariam Jesus. Ele supôs que se ele entregasse Jesus, como os fariseus queriam e lhe tinham pedido, Jesus então iria convocar os exércitos do céu, mais ou menos o que nós estamos vendo aí na nossa sociedade, determinado grupo apelando para os poderes celestiais aí para resolver uma certa situação. Vocês sabem do que eu estou falando aí. Só que não era isso que Jesus queria que ele fizesse depressa, não. Jesus queria. O que tem de fazer, faz depressa. O que ele tinha de fazer? Os mandamentos, cumprir os mandamentos que ele vinha lembrar, vivenciar, certo? Então, o requerer a carne é o seguinte, amigos. Nós já temos um certo conhecimento, já temos um conhecimento instaurado que clama no campo da consciência, de dentro para fora, para uma adesão integral à vivência do amor na Terra. Então, certamente requererei. Deus não exerce ação direta na matéria. Então, Deus não vai requerer nada de nós diretamente. Qual é o Deus que requer alguma coisa de nós? É o Deus interior. Qual é o nosso Deus interior? É o egoísmo que dita as nossas atitudes e ações na Terra? Ou é Jesus o modelo e guia, que é a imagem mais perfeita de Deus, segundo Paulo, a mais expressa imagem de Deus, segundo Paulo? É ele que está ditando, nos aconselhando, nos inspirando a agir na Terra, ou é o egoísmo ainda? E nesse sentido, requererei. É o comando interior, a diretriz interna, a filosofia de vida, a ideologia que nós seguimos, que requer uma ação na Terra. Nós estamos vendo aí ao que levou a ideologia extremista no nosso país. O Deus interno exigiu uma ação. E a ação foi feita. Agora, as consequências são dolorosas para aqueles que acreditaram numa ruptura institucional. Acreditaram que se deve quebrar a República, se deve romper com a Constituição, com muita dificuldade estabelecida no Brasil, de origem nobre. Vão pagar um preço alto, já estão pagando. O que está na pauta das questões de número 832 e seguintes do Livro dos Espíritos. O assunto aqui é pertinente. O que as pessoas fizeram no domingo, 8 de janeiro, em Brasília, foi extravasar o seu sangue, seus ideais, seus desejos. Júlio, se me permite. De destruição, vou só terminar o raciocínio e já te passo a palavra. De destruição de valores nobres da nossa democracia, que é uma subversão absurda dos valores nobres expressos no lema da nossa bandeira, que postula ordem e progresso. Ordem e progresso. O Brasil é um sistema tripartite. Os três poderes têm que ser respeitados. Tem que ser respeitados. Então, nós que somos espíritas, eu tenho visto espíritas incentivando ações destruidoras nas suas redes sociais.
Eles estão extravasando aí o seu sangue. A consciência lhes pediu para agir dessa forma. Essa consciência que pediu para que eles agissem dessa forma violenta, seja na ação final, seja incentivando, não é a consciência que Jesus exemplificou aqui na Terra. Jesus é o nosso modelo e guia. E foi isso que Jesus exemplificou na Terra. Ele exemplificou dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, o respeito às leis humanas. As leis romanas eram as leis, naquele tempo, as mais terríveis para os judeus, para os povos conquistados. Mas Jesus não propôs nenhuma quebra e ruptura para com essas leis. Jesus consolidou o respeito ao direito romano daquele tempo. Porque nós precisamos de respeitar as leis para disciplinar os nossos espíritos, que somos rebeldes por natureza, de milênios. E precisamos disciplinar o nosso espírito, e as leis são para disciplinar o nosso espírito. Se nós não conseguimos conviver num determinado país no qual estamos encarnados de acordo com as leis vigentes, nós estamos correndo um sério risco face aos movimentos de transmigração que estão sendo executados. Diga lá, Fernando. Não, eu quero dizer o seguinte, que nós espíritos sabemos, né, que em cada encarnação nos preparamos para a próxima, né? Então eu vejo com muita compaixão esses elementos que acampam na rua de tudo quanto é jeito, quer dizer, abandonam o seu lar, quer dizer, eles estão candidatando para numa próxima reencarnação ser morador de rua. Uma situação muito, muito difícil. Hein? Situação muito difícil. Pois é, e, inclusive a transmigração para outros mundos, né? Porque, de repente, no mundo não vai haver mais morador de rua. Vão ter que ir para outro mundo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, todos os espíritos rebeldes e revoltados serão relegados para mundos inferiores. Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Então, rebeldes e revoltados. O nosso papel é de nos conformarmos com as leis. Em 2018 não houve esse movimento. Aqueles que não votamos no sistema que foi derrotado, nós não partimos para os movimentos de rebeldia. Nós aceitamos tranquilamente, continuamos a nossa vida. Agora, o sistema mudou. O sistema mudou, nós temos que respeitar o sistema. A maioria elegeu. Mas aí vem toda uma questão de uma retórica, de um discurso que foi sendo alimentado, que foi sendo difundido, mentiras, e as pessoas acreditaram. Já disse para vocês aqui, vou repetir. Esse era o sistema de propaganda nazista. Joseph Goebbels instaurou esse tipo de sistema. Uma mentira cotidianamente repetida se torna verdade. E foi o que foi feito. E continua sendo feito. Infelizmente. Nós aqui estamos para fazer valer na Terra o sangue que Jesus derramou por nós, ou seja, seus exemplos de respeito, seus exemplos de vivência amorosa, harmoniosa. É isso que nós temos que exemplificar na Terra, nós espíritas cristãos. Não é mais o sangue dos falsos profetas,
dos lobos em pele de cordeiro que enganam muitos. Aqui vocês me conhecem, eu não me omito aqui de falar dessas coisas. Estou conclamando nesse nosso grupo ao respeito pelas leis brasileiras. Muitos morreram, deram sua vida para que a democracia predominasse no Brasil e a Constituição fosse estabelecida. Então vamos despertar. Vamos acordar. Despertar dentre os mortos, ó tu que dormes, já dizia Paulo. Tranquilo aí, Fernando? Tranquilo, tranquilo. Luiz, alguma coisa aí quer dizer? No momento, não. Tudo bem. Vamos lá, então. Então, vamos esquecer o Deus exterior. Para nós aprendemos no Livro dos Espíritos, questão 536b, Deus não exerce ação direta na matéria. Então, e certamente requererei o vosso sangue, o vosso sangue das vossas vidas, é a consciência interna. O foro íntimo que vai exigir de cada um de nós uma determinada postura no campo da existência. Mas lembro que nós aqui estamos buscando estudar a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, o cristianismo redivivo, para formar uma nova mentalidade, uma mentalidade que possa retirar o mundo do sistema da violência, instaurar na Terra o reinado do bem, da concórdia. Isso é o nosso objetivo, de espíritas. Então nós conversamos aqui, dialogamos com espíritas e com aqueles simpatizantes que não são espíritas, mas que, se porventura vierem a se tornar espíritas, nós temos uma grande responsabilidade. Quem é cristão tem a responsabilidade de vivenciar o que Jesus exemplificou. Quem não é cristão, eu conclamo para que sejam pacíficos, não sejam violentos, sejam pacificadores no mundo. Como foi Sócrates, como foi Gandhi, como foi Madre Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer, Martin Luther King. O nosso esforço aqui é para instaurar nos nossos corações valores nobres, para que a Terra mude de patamar. Deixe de ser um mundo onde predomina o forte e passe a ser um mundo onde o forte vai ajudar o fraco. Onde o forte não vai aproveitar do fraco para lançá-lo nas aventuras violentas no mundo. E não foi isso que Jesus fez, por exemplo. Então, nosso papel aqui é o papel de nós. O nosso esforço é para vivenciarmos as bem-aventuranças aqui, que é todo um programa de trabalho para nós. As bem-aventuranças, já disse Gandhi, se perdesse toda a literatura do mundo e permanecesse só o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Porque Jesus ali faz um chamado atemporal, não religioso, não místico. É um chamado para a vivência das virtudes, sem condições.
Em nenhum momento ali Jesus está dizendo que bem-aventurados são os que oram, está? Não. Bem-aventurados os virtuosos. A virtude é a linha de corte. Tanto o materialista quanto o religioso podem ser virtuosos. Tranquilamente. Ou não podem? Praticando aquele código lá de 7 passos, aquele que não acredita em nada, por exemplo, vai ter uma vida nobre e digna na Terra. E vai colher os frutos do seu mundo interior, porque ele vai descobrir que praticando as virtudes, ele vai ser, de fato, um bem-aventurado, que é o feliz, pacificado interiormente. Então, esse é o nosso objetivo aqui. O mundo está cheio de religiosos, amigos, em todas as latitudes. E nunca houve tanta violência, tanta fome, tanta miséria, tanto egoísmo, tanta viciação, tanto orgulho. Uma grande maioria é religiosa, mas o estado da humanidade não reflete essa religiosidade em termos de espiritualidade. Pode falar, Luiz. Em cima do que você está falando aí, basta ver o que está acontecendo agora. Foi justamente um agrupamento que, ao longo de 4 anos, só falava em pátria, Deus e família. Exatamente. E cadê a proteção da família? Né? Cadê o segmento das leis de Deus? Estava vendo hoje, tem até pastores envolvidos nesse movimento de levar pessoas para aquele ato violento no domingo. Pois é. Então, justamente quem falou mais, né, pregou tanto, né, exatamente o oposto do que se falou. Nós vivemos um momento difícil. Difícil. Nós estamos vendo aí esse sistema religioso tradicional, ele é falido. Ele não tem educado as massas. Ele não tem conseguido transformar, moralizar, não é moralizar no sentido espiritual profundo as pessoas, transformá-las, não tem conseguido transformá-las em homens e mulheres de bem. Tem feito fanáticos. Já é um primeiro passo. Mas a transformação para homens de bem vai ficar para o futuro. O discurso aqui é pertinente. Alguém pode questionar, mas o discurso aqui é pertinente. Perfeitamente pertinente. Nós estamos conclamando aqui para a prática da ordem e do progresso, e não da destruição e da revolta. Bem-aventurados pacificadores, né? Não é assim que foi falado? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Legal. Os religiosos deveriam ser os primeiros os cristãos principalmente, os primeiros a colocar em prática. O Brasil sempre teve essa questão eleitoral. O Brasil sempre teve essa questão eleitoral. Até 2018, todo mundo, com tranquilidade, constatou a eficiência do sistema eleitoral brasileiro. Curiosamente, a partir de 2018, começou-se a propagar uma determinada ideia. E o próprio que propagou a determinada ideia foi eleito durante 30 anos pelo sistema tradicional brasileiro. Então, amigos, o problema aí está nítido e está muito claro.
É falta de aceitação da derrota. Falta de aceitação da derrota. Sinto muito, isso vai desagradar quem for escutar. O compromisso meu aqui é com a ordem e progresso de forma efetiva, não de palavra. Que tem muitos distorcendo aí, até no próprio meio espírita, pregando mentiras, assacando reputações com calúnias, esquecendo os mandamentos que nós, por questão de consciência, devemos praticar. Não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo. Porque nós estamos inscritos em alguma ou outra escola religiosa. Então não podemos ser hipócritas. Devemos ser praticantes. Então, o chamado aqui é para a prática. Porque Jesus definiu que a prática dos mandamentos representa amar a Deus e ao próximo. Resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas, para nós que seguimos Jesus, ele deixou um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. Os ameis uns aos outros, como eu vos amei. Esse é para nós espíritas. Particularmente aqui, para quem eu estou falando. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. No Evangelho de João. O que é algo mais além, é um limite ampliado. Não é amar ao próximo como nós, de acordo com a nossa limitação, já é ultrapassar o limite, se nós formos capazes. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Aquele com o qual temos uma diferença ideológica no campo político, que consideramos inimigo, nós devemos amá-lo. Está lá no Evangelho. Mateus 5,43. Ouvistes que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Por que não amamos, então? Por que nós vamos apedrejar o inimigo com mentiras, calúnias, maledicência? Nós que batemos no peito e dizemos lá, concordamos com Moisés, não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo. Por que nós não aceitamos e acatamos as leis humanas, conforme Jesus aconselhou? Dá a César o que é de César. Num tempo em que as leis eram muito mais rigorosas do que hoje. Então, amigos, espíritas, vamos rever nossos posicionamentos. Companheiros do Camilo Chaves, da nossa fraternidade espírita Camilo Chaves, que venham nos honrar com a sua atenção para esse estudo. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado, porque Jesus já definiu que, em função de determinadas posições nossas na Terra, haverá prantos e ranger de dentes no mundo espiritual. Se nós pregamos uma coisa e fazemos outra, deliberadamente. Porque Jesus nos abençoe. Porque nós estamos aqui tratando do sangue que será requerido. Requererei o vosso sangue. Porque no mundo espiritual, nós vamos nos deparar com a nossa realidade interior verdadeira e não a falsa. E não aquela cultivada pelo verniz,
pela hipocrisia. Quando nós deliberadamente, lobos em pele de cordeiro, usamos de voz adocicada e melíflua para induzir o próximo a determinadas posturas não condizentes com o que a doutrina espírita apregoa e o que Jesus vivenciou na Terra. Aí vai ser muito tarde, vai ser muito difícil, porque nós vamos lidar com a nossa próprio sangue interior que vai clamar de dentro para fora. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos inspire hoje e sempre. Amém. Falou. Falou, amigos.